Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Você pode se colocar de pé, queridos. Localize na sua Bíblia a carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. É sempre uma alegria inenarrável voltarmos a esta casa para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus continue abençoando muitíssimo nosso querido amigo pastor Neuceval, todo o ministério Assembleia de Deus, ministério Manaim aqui em Itaboraí, e Manilha também, né, irmãos? Está sempre comigo minha digníssima esposa. Todas as vezes que eu venho, ela já vem. Vocês já sabem que ela é a mulher mais linda do planeta, né, irmãos? Tem igrejas que eu vou pregar que quando apresentam ela já falam assim: a mulher mais linda do planeta veio, porque a gente costuma brincar assim, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dela, porque onde eu vou ela está comigo. Quem achou carta aos Efésios, capítulo 2, diga graças a Deus. A minha versão Almeida, revista e corrigida, está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Queria que toda a igreja lesse o verso 8, 9 e 10. 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Paulo é o escritor da carta aos Efésios, e ninguém conhecia mais essa cidade do que o apóstolo Paulo. Uma vez que, de acordo com a narrativa lucana em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Lucas vai narrar no livro de Atos, não sei se os irmãos sabem, mas foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos. Ele vai elucidar que Paulo esteve 2 anos dentro da cidade de Éfeso, e quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele encontra somente 12 crentes em Cristo Jesus, e esses 12 crentes, de acordo com a narrativa de Atos 19, só conheciam o batismo de João, isto é, o batismo nas águas. E quando Paulo chega e ora por eles, são batizados com o Espírito Santo. Por que que Paulo entende que eles precisavam de um revestimento espiritual? Porque Paulo conhecia o contexto da cidade de Éfeso. Era um contexto cercado por divindade. A cidade de Éfeso ficava localizada em uma das 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje, geograficamente, chamamos de atual Turquia. E dentro daquela cidade, o maior templo pagão era em adoração à deusa Diana. Mas outras pseudo-divindades eram adoradas ali, como por exemplo Dionísio, ou também chamado pelos romanos de Baco, deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal. Por quê? Porque eles se embriagavam com vinho e praticavam imoralidades sexuais explícitas em adoração ao deus Baco, o deus do vinho. A adoração a Diana também não era diferente. Quando Paulo pisa dentro da cidade de Éfeso, ele sabe que a carga espiritual dentro daquela cidade não era diferente. Era um ambiente de promiscuidade. As pessoas
pessoas estavam distantes de Deus. E quando eu paro para olhar o contexto de Éfeso, não estamos muito diferentes do contexto atual em que vivemos. É por isso que a palavra de Deus, ela é extraordinária, porque a mesma palavra que serviu há 2000 anos atrás, ela continua servindo hoje aqui. Paulo começa o capítulo 2 dizendo: e vos vivificou, ou seja, ele gerou vida em vós, quando estavam mortos em vossas ofensas e pecados. Ofensa no grego aqui é paraptoma, sim, que vem de paraptoma, que significa queda. E vos vivificou quando vocês estavam caídos espiritualmente. Ele vos vivificou quando estavam mortos em vossas ofensas, paraptoma, caídos, e pecados, hamartia, erraram o alvo, ficaram aquém de um padrão que Deus estabeleceu. Ele gerou vida em vocês, ele colocou vocês novamente no trilho. É isso que ele está dizendo. Dentro do mesmo contexto ele continua dizendo: em que noutros tempos, não agora, noutros tempos, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, e opera nos filhos da desobediência. Aqui eu aprendo no verso de número 2 que nem todos são filhos de Deus. Existem os filhos de Deus, mas também existem os filhos da desobediência, que dentro do mesmo contexto do capítulo 2, Paulo também vai chamar de filhos da ira. E na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: dos céus manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Todos aqueles que não estão debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, automaticamente estão debaixo da ira de Deus. Todos os seres humanos são unânimes em dizerem: nós somos filhos de Deus, porque todo mundo quer ser filho de Deus, mas filho de Deus só é quem está debaixo do cumprimento da palavra inerrante do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo essa verdade, diga graças a Deus. Aí ele diz que em que noutros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, Paulo vai dar a característica da diferença dos filhos de Deus para os filhos da desobediência. Ele diz assim: entre os quais também antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Diferença dos filhos de Deus para os filhos da desobediência é que os filhos da desobediência, eles andam segundo a vontade da carne. E a expressão carne aqui no grego é sarx, que significa natureza caída, corrupta e pecaminosa, que só se inclina para as coisas erradas, que só se inclina para o pecado, que só se inclina para a desobediência. É disso que ele está dizendo. A diferença dos que estão lá fora perdidos e mortos em ofensas e pecados para nós é porque eles andam segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Nossa carne pode até gritar, mas nós andamos segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo essa verdade, diga graças a Deus. É por isso que todas as vezes que o meu eu colidir com a Bíblia vence. Ela tem que vencer, não é verdade? Tem horas que você fica chateado com alguém e a Bíblia diz: perdoe, você tem que perdoar, não é verdade? Tem hora que alguém te pede a túnica e Jesus disse: te pedi, entrega. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, é um confronto pessoal. Se você puder hoje em casa ler Mateus 5, 6 e 7, você vai ver o confronto que é. Mas é palavra de vida, porque nós não andamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andamos segundo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele começa o capítulo 2 dizendo que antes estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos à vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e nossos pecados, nos vivificou, gerou vida dentro de nós. E essa vida é algo que a racionalidade humana não entende. Essa vida é algo que o intelectualismo humano não consegue capturar, porque ela não é terrena, ela é espiritual. E Paulo disse que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Com o alvorecer da modernidade,
modernidade. Os filósofos da modernidade disseram que Deus está morto, como Friedrich Nietzsche, por exemplo. Os filósofos da modernidade disseram que a religião iria acabar. Não é verdade? Quando você para estudar Karl Marx, ele vai dizer que a religião, ela é o ópio do povo, ela é o entorpecente do povo. E por que é que ele compreende assim? Porque está morto em ofensas e pecados. Ele não pode capturar aquilo que é eterno, ele não pode compreender aquilo que é transcendente. Por mais brilhante que uma mente seja, o espiritual ele só entende quando a vida de Deus passa a existir dentro dele e conecta a criatura e criador. Quem está entendendo esta verdade, levanta a mão para adorar ao eterno. Oh, Jeramanarasuri Anderes. E por mais que as críticas da modernidade com relação à religião se levantassem, nada conseguiu apagar. Sabe por quê? Porque todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Como disse Agostinho de Hipona, um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Dinheiro não preenche, fama não preenche, riqueza humana não preenche, nada humano preenche. O que preenche esse vazio é a presença inefável de Deus. É por isso que o homem lá fora vai buscar recursos de todos os jeitos e de todas as formas para tentar se sentir preenchido, mas sempre haverá uma sensação de que está faltando algo. É uma experiência agônica que a mentalidade humana não consegue entender. Agora para pensar, o crente ele pode estar numa luta tremenda, numa prova tremenda. Quando ele tranca a porta do quarto, às vezes ele não consegue entender aquilo que está acontecendo com ele e as provações que o cercam. Eu não estou falando de religiosidade não, irmãos, eu estou falando de intimidade. Você tranca a porta do quarto, dobra o joelho diante da presença do Senhor, se rende diante da presença do Senhor, mesmo sem entender, mesmo a tua mente não entendendo o processo, porque o processo funciona assim: Deus te coloca dentro de um processo e você não consegue mensurar até onde vai aquele processo, e você não consegue entender o discorrer daquela caminhada. Sabe por quê? Porque o processo de Deus ele só termina quando Deus coloca o último ponto do quebra-cabeça. Aí você entende porque foi necessário passar por todo esse processo, e você entende que tudo aquilo ali contribuiu para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a gente está dentro do processo, a gente não entende isso. Quando a gente está dentro do processo, a gente não entende que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. É só quando o ciclo fecha, a última peça é colocada, aí você, tá, agora eu entendi onde Deus quis me conduzir. Tem gente que entrou aqui fazendo muitos questionamentos. Deus está dizendo: imerge na minha presença, mergulha na minha presença, porque eu vou te colocar em um lugar, e quando você chegar no lugar que eu quero, você está sendo lapidado, você está sendo burilado, você está sendo preparado pelo Senhor. Parece que a casa está caindo, né? Parece que o teu chão está afundando, né? A sensação que tu tem é que tu vai andando e Deus vai quebrando tudo. Deixa eu liberar essa palavra aqui. Deus está construindo a plataforma do teu milagre. Deus está construindo. E racionalmente falando, você não vai entender agora. Mas quando todo o processo findar, parece loucura, mas você vai falar igual o salmista: foi-me bom ter sido afligido. Só quem já passou por um processo e encerrou esse processo entende o que eu estou falando aqui. Quem ainda não passou por um processo como esse não vai conseguir entender agora, mas quando a peça fechar, você vai conseguir entender. Voltando para dentro do que nós estamos falando, Paulo diz que Cristo nos ressuscitou. Porque o que é a obra da regeneração? A obra da regeneração, Paulo vai explicar em Romanos capítulo de número 6, que é a morte do velho homem para o nascimento do novo homem. Morre o velho homem, morre o velho Adão, morre o homem do pecado e nasce um novo homem. E Paulo diz que ele nos ressuscitou
ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja não pensa como a terra pensa, não é na ótica humana, não é na força do grito, não é no teu brado, não é com as tuas ferramentas, não é do teu jeito que as coisas vão solucionar. Você já reparou quando uma águia ela quer vencer uma serpente? Sabe o que ela faz? Ela desce, pega a serpente, pode ser qualquer tipo de espécie, ela tira ela da terra e leva ela para o mundo alto dela, leva ela para o céu e fica com ela chacoalhando, sacudindo ela até as forças dela se acabarem, para depois ela descer e se alimentar dela. Sabe o que Deus está te dizendo? Tira o problema daqui da terra, leva para as regiões celestiais, porque é lá que eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. Sabe qual é o problema de muita gente? É que está tentando resolver do seu jeito, está dando voltas e não consegue solucionar. Por quê? Porque Deus está te levando para uma nova dimensão. Deus está querendo te apresentar uma nova alternativa, uma alternativa que você ainda não viveu. Deus está querendo te levar para uma experiência a mais. Ei, 2020 foi um ano de crise, sim, mas 2021 será um ano de intimidade. Deus está dizendo: volta a trancar a porta do quarto, porque é nos lugares celestiais que eu vou te revelar coisas extraordinárias. Mas tira o teu coração daquilo que está gerando perturbação, coloca no altar do Senhor, porque Ele tem coisas espirituais e extraordinárias para realizar na tua vida. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes das riquezas, das abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. O verso de número 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não é produto do mérito humano. Salvação não é produto da capacidade humana. Salvação é graça, é favor imerecido. Nenhum de nós, por mais justos que achamos que somos, seremos salvos por méritos próprios. Só seremos salvos porque alguém que era mais justo do que eu e você subiu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário e pagou o preço pela nossa eterna redenção. É isso que Paulo está dizendo: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem da força do braço, não vem dos meus feitos, não vem dos meus méritos. Então, Eliade, por causa disso, então posso viver uma vida de qualquer maneira? É claro que não. É impossível nós experimentarmos esta graça e não sermos transformados por ela. A graça que te salvou é a graça que te transforma. É diferente do tempo da lei, que os judeus acreditavam que eram salvos por observar os mandamentos sagrados da lei. Nós vivemos em um tempo totalmente diferente. Jeremias capítulo de número 31. Deus faz uma promessa ao profeta Jeremias. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um concerto ou aliança. Dentro do contexto judaico é a mesma coisa, um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diferença do tempo da graça para o tempo da lei é que no tempo da lei o homem tinha que observar os mandamentos para ser salvo. A lei ministra o homem de fora para dentro. Na nova dispensação da plenitude dos tempos, na dispensação da graça, o homem é ministrado de dentro para fora. Por quê? Porque a partir do momento que ele levanta a mão para aceitar a Jesus
Jesus, o Espírito da graça passa a habitar dentro dele e ministrar no coração dele. É por isso que quando a gente erra, o Espírito de Deus diz: está errado, tem que consertar. É por isso que quando a gente discute, o Espírito de Deus diz: tem que pedir perdão. Você não sente aquele incômodozinho lá dentro? É o Espírito Santo de Deus. Porque nessa nova dispensação, ninguém precisa ficar dizendo: isso pode, isso pode, isso não pode. Enquanto no tempo a lei restringia as ações, a graça ela transforma a natureza. Percebe isso? Na nova dispensação da graça, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. E essa vida, ela vai propiciar mudanças extraordinárias em nós. O camarada aceitou Jesus. Ele vai começar a perceber que prazeres que ele tinha na época que ele estava lá fora no pecado, hoje ele já não tem mais. Porque é o próprio Espírito quem está dentro dele, ministrando, gerando limpeza. É por isso que às vezes a pessoa ainda não entregou sua vida a Jesus e diz assim: quando eu consertar a minha vida, aí eu aceito a Jesus. Gente, isso é o maior engodo que pode existir. Porque sozinho o homem não tem poder de se libertar. Não tem. Sozinho o homem não tem força de se libertar. O que ele precisa fazer é abrir o coração dele e entregar-se ao Senhor Jesus. E a partir de então, o Espírito da graça vai habitar dentro dele, fazer morada e propiciar uma mudança de dentro para fora. É aí que a ciência enlouquece, porque não consegue entender. Como é que é o nome disso, pregador? É metanoia, é uma mudança de mente que vai refletir em todo o corpo. Ela atinge 3 áreas: pensamento, sentimento e comportamento, cognição, afeto e volição. É impossível a graça de Deus te impactar e não propiciar mudanças na tua vida. Eu sinto a presença dele aqui. Então, pregador, não posso viver uma vida de qualquer maneira. Claro que não, o contexto amarra a ideia. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que o texto 10 diz: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, nós não praticamos ações boas para ser salvo. Nós praticamos ações boas porque já fomos salvos. Quem entende essa verdade diz amém. E é impossível receber o impacto dessa graça e não ser transformado por ela. É por isso, gente, que Jesus vai sempre... você vai ver que o que tira Jesus do sério no Novo Testamento é o sentimento de mérito próprio, de justiça própria. Você vai ver que o pecador lá, o mais pecador arrebentado, Jesus não tinha muito problema em lidar com ele. Por quê? Já está quebrado, está todo arrebentado. Na mente dele ele só entende que precisa de graça, de misericórdia. Então com esse é fácil Jesus tratar. Agora, pastor Neuceval, a pior raça que tem é aquele que acha que é merecedor de alguma coisa. É o irmão do filho pródigo, há tanto tempo te sirvo e tu nunca mataste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí vem esse vacilão aí, e aí tu faz uma festa e recebe ele, coloca anel na mão e faz essa coisa toda. É a história do pecador e do publicano que Jesus conta. Tem 2 orando. E aí o publicano todo arrebentado diz: Senhor, seja propício a mim que sou pecador, quebrado. E o publicano vai orar: graças te dou porque sou judeu, sou homem, sou servo de Deus, jejum, dou meu dízimo. Aí Jesus mesmo diz: quem foi que o Pai ouviu? É a história dos trabalhadores da vinha. Os que vieram no último horário só trabalharam 1 hora, não mereciam absolutamente nada, mas receberam igual, porque o reino nos iguala. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, quem você acha que Jesus está criticando na parábola do bom samaritano? Desse um homem de Jerusalém foi espancado por salteadores, caiu na pista, quebrado, arrebentado. Aí Jesus disse que veio o sacerdote, viu o moço, passou de largo. Aí
Aí Jesus disse que veio o levita, olhou para o moço e passou de largo. Jesus é pedagógico e tem uma precisão cirúrgica extraordinária naquilo que ele quer comunicar. Agora Jesus vai pegar um vacilão. Quem é? O samaritano. Por que ele há de ser desvacilão? Porque quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono de Israel, a nação de Israel foi dividida em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ficou Judá e Benjamim em duas tribos, e essa se resguardou, não se prostituiu com outros deuses. Só que o Reino do Norte, Samaria, tinha por capital Samaria, em 722 foi para o cativeiro assírio, se misturaram com outros deuses. Para um judeu, Reino do Sul, quem era samaritano, israelita do Reino do Norte, era vacilão, não valia nada, não prestava. E aí quem é que vem? Vem o samaritano. E quando ele vai passar, ele olha o rapaz arrebentado, ele vai lá, socorre o rapaz, coloca azeite, vinho nas feridas do moço, leva para uma estalagem, cuida dele e diz: vou viajar, se precisar de mais alguma coisa, dê tudo que ele precisa, porque eu vou custear, eu vou pagar. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós temos e nós somos é pela graça, é o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo isso aqui, diga graças a Deus. Por isso, se hoje entrar aqui a pessoa mais errada da face da terra, o olhar de Deus para você hoje não é te rechaçando, te recriminando, te repelindo, dizendo que você não vale nada. Não, tem sim. Se houver arrependimento, há chance de mudança, de transformação para a tua vida. Nós também em outros tempos estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem pode adorar ao Senhor Jesus? Quem recebeu essa graça, adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Sinto a presença dele aqui, irmãos. Tudo que nós temos, que nós somos, que nós conquistamos, é a favor dele. Enquanto nós não destronarmos do nosso coração alguns sentimentos, as coisas vão ficar travadas. O Espírito de Deus está dizendo: tira do coração. Não é na força da tua habilidade, não é com teu diploma, é a bênção de Deus quem enriquece e não acrescentadores. Ele está dizendo: vem para debaixo da minha dispensação, vem depender exclusivamente de mim. Arranca algumas estacas do egocentrismo e começa a mergulhar na minha presença, porque 2021 vai ser diferente. Porque o segredo não está no lugar. O segredo não está no lugar. O segredo está na vida de quem tem intimidade com Ele. Quer ver? Abraão e Ló. Abraão disse assim: escolhe para onde você quer ir. Eu vou para aquelas campinas mais verdejantes ali, então eu vou para o outro lado. Não me interessa para onde tu vai, o que importa é quem vai com você. Está entendendo isso? O segredo é quem vai com você. Porque dependendo de quem vai com você, onde você chegar vai abrir poços e vai brotar água. O Espírito da graça está te dizendo: o segredo é a minha presença. Mergulha na minha presença, porque eu vou te levar em uma dimensão que a terra não conhece, que os homens naturais jamais conseguirão alcançar. Oh, Jerebalai Rocamanarácia. Espírito da graça grita dentro de mim: é tempo de começar a construir uma estrutura que você nunca construiu. E a palavra de Deus para você hoje é: confia no tempo de Deus, porque Ele não realizará um sonho a menos que você construa uma estrutura para viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Então
Então começa a preparar a terra, porque para um vinho novo chegar, tem que ter um odre novo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não desperdiça vinho. Ele só coloca um odre novo onde tem Ele só coloca o vinho novo onde tem odre novo. Sabe por quê? Porque se ele derramar um vinho novo com poder de fermentação extraordinário, sabe o que é um odre, gente? Tem gente que acha que um odre é uma vasilha de barro. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu explico sobre isso. Um odre era uma bolsa de couro tecida com pele de cabra. Uma bolsa de couro que eles costumavam colocar vinho na antiguidade. E o vinho novo, ele tem um poder de fermentação extraordinária. Se o odre estivesse velho, essa bolsa de couro ficaria ressecada. E quando se colocasse a quantidade de vinho, quando o vinho começasse a entrar em estado de fermentação, a bolsa ia inchar e ela seca, rachada, ia estourar e desperdiçar o vinho. Deus, ele não vai colocar um vinho novo enquanto você não preparar o teu odre. Entenda o que o Espírito da Graça está te dizendo. Prepara o odre, que eu posso te garantir que 2021 vai ser diferente. Tem vinho novo chegando da eternidade. E quando você vai olhar o contexto dessa passagem do vinho novo para o vinho velho, isso não estava nem no esboço, mas o Espírito Santo é que manda aqui, é verdade? Você vai ver que o vinho novo, o odre novo, significa mudança de mentalidade. Se a nossa mentalidade não mudar, nada em volta muda. Então Deus está dizendo, 2021 é ano de nova mentalidade, para começar a experimentar novas experiências com Deus. Fica de pé adorando e bendizendo.